Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro líder operário a governar o Brasil. Agora é o primeiro ex-presidente da República a cumprir uma pena de prisão. O líder que comandou grandes greves durante a ditadura militar nos anos 70 e 80 chegou ao poder em 2003 e governou por 8 anos em 2 mandatos consecutivos. Ele enfrentou o mensalão, mas o bom desempenho do governo à época se sobrepôs ao escândalo. O Brasil registrou o crescimento da economia e redução da pobreza. Lula deixou o Palácio do Planalto ao fim de 2010, com uma aprovação recorde, e elegeu sua sucessora Dilma Rousseff. Em 2012, o já ex-presidente superou um câncer e viu antigos aliados serem condenados no julgamento do mensalão. Lula não foi alvo de processo, manteve a força política, elegendo aliados nas eleições municipais. Mas tudo começou a mudar em 2013. Protestos tomaram o país em junho. Os atos começaram contra os aumentos das passagens de ônibus e depois viraram algo difuso contra tudo e contra todos. A popularidade de Dilma despencou. Em 2014 veio a Lava Jato, operação contra a corrupção que desvendou um mega esquema na Petrobras, que é a maior estatal brasileira. O PT foi atingido em cheio. Dilma até conseguiu se reeleger em 2014, numa disputa muito acirrada, mas ela mal governaria a partir dali. A situação política de Dilma se complicava na mesma proporção da situação jurídica de Lula. Grupos antipetistas tomaram as ruas em 2015 e 2016. Lula foi obrigado a depor pelo juiz Sérgio Moro. Ele e seus advogados foram grampeados pela justiça. O ex-presidente também foi proibido por um ministro do Supremo, Gilmar Mendes, de assumir o ministério no governo Dilma. Veio então o impeachment. Dilma caiu, não pela Lava Jato, mas por manobras fiscais. Depois foi a vez de Lula ser formalmente acusado na Lava Jato. A denúncia se referia ao caso Triplex. É esse o caso que levou Lula à prisão. Acompanhe. Lula tinha cotas para a compra de uma unidade do prédio do litoral paulista desde meados de 2000. O imóvel era da cooperativa Bancop, que faliu. A empreiteira OAS assumiu as obras. Essa empreiteira tinha contratos com o governo e com estatais, e está aí o ponto-chave do caso. O juiz federal Sérgio Moro e 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal concluíram que a OAS reformou o Triplex para presentear Lula. Eles dizem que o apartamento era propina em troca de superfaturamentos e contratos da empreiteira com a Petrobras, assinados durante o governo Lula. A versão do ex-presidente é diferente. Ele diz que chegou a pensar em ficar com o Triplex, mas desistiu porque não se adequava às necessidades da família. Lula afirma que, como nunca foi dono do Triplex, não há por que ser condenado. Ele diz também que não sabia do esquema de desvios na Petrobras. O novo governo, do vice de Dilma, Michel Temer, nasceu cercado de suspeitas de que trabalharia para barrar a Lava Jato. Mas a operação andou atingindo não só o agora presidente Temer, como os novos aliados do PSDB. Paralelamente, o processo de Lula andou em velocidade acima da média, com as condenações na primeira e na segunda instâncias. A pena de prisão imposta ao petista foi de 12 anos e 1 mês de prisão. Mesmo depois da prisão decretada, Lula permanece candidato. Ele se diz vítima de perseguição política e tentará garantir seu nome na urna com recursos judiciais. A tensão em seu entorno é grande. No fim de março de 2018, a caravana da qual ele participava foi atacada a tiros. Ninguém se feriu, mas o episódio expôs o estado de radicalização da política nacional. A prisão de Lula é um marco na história da política brasileira, independentemente de como ela é interpretada. Por uma parte da sociedade, trata-se de um avanço em que um líder político poderoso foi condenado e punido pela justiça dentro das regras institucionais do país. Por uma outra parte da sociedade, o episódio revela uma justiça seletiva que enfraquece projetos políticos populares de combate à desigualdade. Seja qual for a visão a respeito desse momento histórico, ele trará consequências políticas, consequências essas que, por ora, são imprevisíveis.